Olá, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Penal Explicado. Meu nome é Érigon Ramos, sou advogado criminalista, especialista em investigações criminais de alta complexidade e advocacia criminal. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as prisões ilegais no crime de tráfico de drogas. Você sabia que muitas pessoas são presas pelo crime de tráfico de drogas, tendo uma prisão que não está completamente válida em sua base legal? Aliás, você sabia que muitas e muitas pessoas são presas preventivamente por tráfico de drogas? Que este crime é o crime que mais corresponde ao maior número de prisões preventivas em todo o Brasil? Então, eu entendo que esse vídeo é de extremamente impacto e é algo de extrema relevância para que vocês possam entender mais sobre a legalidade e sobre como melhor funcionam essas prisões pelo crime de tráfico de drogas. Neste vídeo, você vai entender quais são as situações em que a prisão pode ser questionada e como é que uma defesa pode atuar para garantir que os direitos de um acusado neste crime possam ser respeitados. Fiquem conosco até o final deste vídeo, pois nele nós iremos transmitir informações muito importantes. Imagine que alguém próximo a você tenha sido preso por tráfico de drogas. A polícia chega e faz uma abordagem baseando-se exclusivamente no nervosismo daquela pessoa que um policial avistou próximo a um lugar que o policial afirma ser um lugar bastante perigoso. Essa questão do nervosismo que faz o policial ir até a pessoa, que faz revistar o carro ou revistar a mochila que a pessoa está carregando quando está carregando a pé, está andando a pé pelas ruas, é uma motivação bastante discutida na nossa jurisprudência. Jurisprudência são as decisões dadas, tanto pelos juízes das diversas comarcas de cidades, como pelos tribunais superiores. E eu posso afirmar que não existe um passo muito completo, algo muito completo, um entendimento mais sólido nesse sentido. Nós aqui no escritório já conseguimos absolvição em casos semelhantes e já vimos também muitas condenações em casos semelhantes, em que a polícia prende um acusado somente com base no nervosismo. Mas, de qualquer forma, há muitas decisões importantes pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília e pelo STF, que muitas vezes não garante que isso seja um motivo suficiente, e muito menos ainda abrir as encomendas, os objetos e pertences pessoais de uma pessoa sem que tenha mandado de busca e apreensão, em que se tenha baseado somente no nervosismo daquela pessoa que estava andando em um lugar perigoso. Isso não é um motivo completamente justificado. Mas será que essa prisão foi feita de forma correta? Porque a maioria das prisões acontecem nesse contexto. Muitas prisões por tráficos acabam sendo completamente ilegais e merecem ser revistadas pela justiça, de um modo geral. E se você quer entender quando isso acontece, quais são os direitos, continue no vídeo. A primeira pergunta aqui, muito importante, é: quando a prisão por tráfico de drogas ela pode ser ilegal? A lei exige critérios muito claros, mas em muitos casos isso não acontece. O primeiro deles é a abordagem foi feita sem justificativa, sem a fundada suspeita, que se chama no direito. Aí eu já remeto à situação. Por exemplo, a situação em que olha pelo nervosismo daquela pessoa que andava em um lugar perigoso é uma motivação completa? Já esclarecemos que não. A polícia entrou na casa do suspeito sem um mandado de busca e apreensão. Se a polícia entrar na casa de uma pessoa em que ela suspeita que possa estar traficando drogas, mas aí o acusado mesmo pergunta: você tem mandado de busca e apreensão? E a polícia não apresenta, é uma prisão completamente ilegal. Em muitos casos nós sabemos que a polícia, ao chegar nessa casa,
ela joga todos os objetos das pessoas de ponta cabeça, fica um ambiente completamente conturbado, a polícia procura em todos os lugares da casa. É o que se chama muitas vezes no direito de busca exploratória, que é algo completamente ilegal. A polícia ela só pode entrar na casa da pessoa se ela souber que concretamente estaria acontecendo o tráfico de drogas ou nos casos em que ela tem um mandado de busca com ordem expedida pelo juiz para que ela possa de fato entrar naquela casa. Então, sempre que a polícia vai fazer uma abordagem na casa de uma pessoa sem o mandado de busca, é essencial que em qualquer uma dessas abordagens que se faça um vídeo filmando toda aquela ocorrência, que se pergunte qual é o nome daqueles policiais, se eles têm um mandado de busca, para que no futuro isso possa servir como uma base de prova para um caso desses. E também auxilia muito na questão da prisão preventiva ilegalmente decretada. O flagrante foi forjado, houve indução ao crime. É uma outra situação de prisão completamente ilegal. Suponhamos que uma pessoa estacione o carro na rua. E aí chega um sujeito que consegue colocar drogas dentro deste carro e faz uma denúncia anônima pelo crime de tráfico de drogas. A polícia, ao chegar, ao ver a droga lá dentro, ela já vai por efetuar a prisão daquela pessoa que foi denunciada de forma anônima e que não tinha conhecimento. Essa questão da denúncia anônima, ela também é muito debatida nos tribunais superiores. Essa já tem um entendimento mais palpável e palatável para o lado de que a denúncia anônima não é suficiente para garantir a prisão preventiva pelo tráfico de drogas, pois qualquer pessoa pode denunciar qualquer pessoa e, neste caso, só fica mais um entendimento mais claro para que uma prisão permaneça naqueles casos em que é feita uma prévia investigação sobre a possível traficância de drogas naquele determinado ambiente, o que acontece em um número baixíssimo, pouquíssimos casos acontece essa situação das investigações prévias. Não há provas suficientes de que a pessoa realmente estava traficando. Pode parecer um absurdo, mas eu já encontrei e já vi diversas decisões em que a pessoa foi presa preventivamente. Prisão preventiva é aquela decretada durante o processo, em que não haviam sido encontradas drogas, mas muitas vezes é encontrada munições, armas de fogo. Isso é mais comum naqueles casos de grandes operações, em que muitas vezes a polícia não se sabe muito bem por qual motivo, dá-se um acusado só porque ele tinha munições de arma de fogo encontradas dentro de um armário, por exemplo, em um dia que foram pegas diversas pessoas nessa mesma operação. Então, nesses casos em que não é encontrada droga, também é um motivo bastante crítico e argumentativo nesse sentido assim de se propor um debate perante os tribunais, porque de fato, se não foram encontradas as drogas, muitas vezes se entende que poderia desclassificar para outro crime, só que em muitos casos também essa ausência de provas ela é justificada em uma interceptação telefônica, mas é um assunto completamente complexo e que nós não iremos tratar neste assunto do vídeo. Mas entende-se que a prisão preventiva decretada nos casos em que o acusado é acusado de crime de tráfico de drogas sem que seja encontrada a droga é uma prisão ilegal. E como é que a prisão preventiva no tráfico de drogas, ela é sempre obrigatória? É uma outra questão importante. A lei exige que toda prisão seja feita com base em critérios claros. E muita gente acredita que a pessoa presa por tráfico de drogas precisa ficar na cadeia aguardando o final do julgamento. A prisão preventiva só pode ser decretada quando há risco de fuga. Quando se sabe que aquele acusado de tráfico de drogas morava em uma comunidade
em que ele está lá ameaçando pessoas daquela comunidade, que se aquelas pessoas for até a delegacia prestar um depoimento contra essa pessoa, ela é uma pessoa que, neste caso, representa um risco muito grave, ou com base nas diversas interceptações telefônicas que foram feitas, descobriu-se que aquela pessoa é o chefe daquela organização, por exemplo. Ela representa um grande risco para a sociedade. Nesse caso, essa pessoa teria que, em tese, permanecer presa, aguardando o julgamento do processo. Outro caso é o risco de fuga. Risco de fuga é aquela pessoa que tem muitas movimentações financeiras, aquela pessoa que tem grande quantidade de dinheiro, aquela pessoa que tem jatinho particular, que tem muitas propriedades, que tem muitas condições de poder ir para fora. E essa pessoa começa a mandar dinheiro para o Paraguai, por modo de dizer, ela começa a comprar imóvel no Paraguai e ela está respondendo um processo de tráfico de drogas no Brasil. E essa pessoa, ela pretende ir embora sem que ela comunique, por exemplo, para o juiz que estaria indo embora, e ela foi embora. Nesse caso, se ela vier a ser presa, com base na prisão decretada pelo risco de fuga, tem-se um motivo legal, apenas a título explicativo para que vocês possam melhor entender. Indícios de que o crime pode continuar acontecendo. Aquela pessoa, ela foi classificada na investigação prévia, no inquérito policial, como cabeça, aquele que está no topo da investigação, aquele que movimenta todo o esquema de onde a droga seria entregue, de onde ela iria passar, qual seria o valor dela. Neste caso, há um indício suficiente, às vezes demonstrado de uma forma má demonstrada. Eu não vou discutir a qualidade da prova, mas esse indício de que aquela pessoa irá continuar cometendo crimes é um forte indício, mas também tem uma questão que merece ser levantada. Em outros vídeos explicamos que a prisão preventiva é aquela que tem que ter uma decisão que seja contemporânea. Essa parte da contemporaneidade quer dizer que se o crime aconteceu em 2018 e 18 dias depois soube-se que aquela pessoa era a cabeça de chave dessa operação, está uma decisão contemporânea, pois as drogas tinham sido encontradas 18 dias atrás, as investigações continuaram e chegaram na conclusão de que aquela pessoa estaria armando todo este esquema. Agora vamos pensar em uma situação assim também. Em 2018, feita a operação, e em 2025, ano que nós estamos gravando esse vídeo, a pessoa teve uma prisão preventiva decretada contra ela nessa operação, que já havia diversas pessoas sido julgadas, a operação quase que encerrada, e aí não se tem uma decisão contemporânea. A decisão que decreta a prisão preventiva, ela precisa estar muito próxima do tempo em que aconteceu o crime. Outra hipótese, suponhamos que teve em 2018 essa decisão decretada da prisão preventiva. E até 2019 não se teve um julgamento disso, e também não se teve informações que aquela pessoa continuou traficando drogas, não teve interceptação, não teve nenhuma prova nova juntada. É uma decisão em que contraria essa contemporaneidade. E no caso, a liberdade da pessoa seria o único caminho viável, pois ela não pode esperar também que a justiça demore muito tempo tentando encontrar provas que talvez seriam inexistentes. Como a defesa pode anular uma prisão ilegal? A defesa ela pode trabalhar no relaxamento de prisão quando há clara ilegalidade nessa decisão, quando a pessoa, por exemplo, não foi encontrada com drogas ou não teve nenhuma interceptação telefônica realizada e, pior ainda, não teve nenhuma investigação prévia realizada naquele local. Tem-se uma prisão que merece ser relaxada. O habeas corpus ele é utilizado para os tribunais superiores, quando tem-se esse pedido de relaxamento negado pelo juiz daquela cidade de onde aconteceu. Aí vai para o tribunal de segunda instância, que é aquele tribunal que fica na capital do estado, e não conseguindo lá, o habeas corpus vai para
os tribunais superiores em Brasília, como o STJ e o STF. E também tem o pedido da revogação da prisão preventiva, que é muito utilizada quando os motivos que decretaram aquela prisão não permanecem, como nesse caso comentado da contemporaneidade da decisão. É muito importante que nestes casos sempre se tenha um advogado especializado neste tipo de crime, pois muitas vezes uma pessoa que tem a técnica, por exemplo, a pessoa tem a carteira da OAB, ela não tem muitas vezes a adequação técnica suficiente para estar trabalhando e oferecendo um serviço de qualidade neste tipo específico de crimes. Então, neste caso, há que se entender bastante sobre investigações criminais de alta complexidade. E essa pessoa mais capacitada vai analisar todas as falhas do processo e garantir que uma possível prisão deva 100% dos casos respeitar a lei. Se você gostou deste conteúdo, espero que você deixe aí o seu like para ajudar o nosso canal a crescer, para o YouTube entender cada vez melhor e mais a relevância do nosso conteúdo. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, aperte no nosso sininho para você não perder nenhum assunto sempre que a gente produzir um conteúdo novo. E se você ficou com alguma dúvida sobre o assunto deste vídeo, deixa aí nos comentários. Prometo analisar o comentário de cada um de vocês e responder da melhor forma possível todos aqueles que tiverem dúvidas. E se você também quiser deixar uma sugestão para algum vídeo que a gente ainda não tem abordado aqui no nosso canal, fiquem à vontade. Prometo analisar e produzir este conteúdo sempre com muito carinho para vocês. Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.